continuidade à nossa história. Eu li Êxodo 6 no vídeo anterior. Êxodo 7 e 8 eu resumi, que é a parte que Deus estava ferindo o Egito, que o faraó endurecia seu coração, que depois ele liberou o povo, que eu fiz resumidamente. Êxodo 10 eu não fiz no vídeo, não falei nada por conta do resumo. E, como eu havia dito, Êxodo 11 e 12 eu vou ler para vocês alguns versículos, correto? E também vou acrescentar nesse vídeo Êxodo 13. E aí nós vamos adiantando o assunto para vocês entenderem como foi essa trajetória do povo caminhando no deserto durante 40 anos, como Deus estava com eles, como que Deus provia tudo. E aí vamos lá. Êxodo 11, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda pressa vos lançará daqui. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e também o homem, Moisés, era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Perdão, gente, deixa eu só voltar aqui. Então todos os teus servos descerão a mim, e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu, e todo o povo que segue as pisadas, e depois sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. E o Senhor dissera a Moisés: Faraó não os ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Eu vou ler para vocês agora Êxodo 12. Como vocês podem ver, o capítulo anterior que eu li para vocês, ele volta novamente repetindo algumas coisas nos versículos. Como eu disse, a história fica um pouco repetitiva, então a gente tenta resumir, a gente pula algumas partes para não ficar muito repetitivo. Então vamos lá. Êxodo 12, eu vou ler do 12 até o 51 para vocês entenderem essa história. Como eu disse, fica um pouco difícil de resumir, então algumas partes a gente vai ler mesmo. E vocês prestem bastante atenção na leitura para entender como foi. 12. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele que segue vós será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória. Celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, e também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente apontareis para vós.
Guardais, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia terei vossos exércitos da terra do Egito. Ou seja, naquele mesmo dia o Senhor tirará os exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a este dia vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães ázimos até 21 do mesmo mês, à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer comer do pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Chamou, pois, a Moisés todos os anciões e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai na verga da porta e em ambas as ombreiras, e do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará daquela porta e não deixará destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto como um estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis esse culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é esse? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, e quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. E aconteceu que à meia-noite o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava em cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse morto. Então chamou Moisés e Arão à noite e disse: Levantai-vos, sai do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide e servi ao Senhor, como tens dito. Levai também convosco as vossas ovelhas, vossas vacas, como tens dito, e ide. Abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou sua massa antes que levedassem, e as suas amassadeiras atas, e suas roupas, e sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata, joias de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios, e esses lhe davam o que pediram, e despojaram os egípcios. Assim partiram os filhos de Israel a Ramsés para Sucote, a cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas, bois, uma grande quantidade de gado. E cozeram os bolos ázimos das massas que levaram ao Egito, e porque não tinha levedado, porquanto foram lançados do Egito, e não puderam deter, nem preparam comida. O tempo que os filhos de Israel habitavam no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, passados os 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se guardará o Senhor, porque nela tirou da terra do Egito, esta noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão:
Esta é minha ordenança da Páscoa: nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Porém, todo servo comprado por dinheiro depois que houver circuncidado, então comerá dela. O estrangeiro assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá, não levará daquela carne fora da casa, nem daquela quebrareis osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrar, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro, que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel o fizeram, como o Senhor ordena a Moisés e Arão, assim fizeram. E aconteceu que naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Eu vou ler aqui para vocês no Êxodo 13, o versículo 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Sacrifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. E então Moisés disse ao povo: Lembrai-vos desse mesmo dia em que saíste do Egito e da casa da servidão, pois com a mão forte o Senhor vos tirou daqui, porquanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vos saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jubuseus, o qual jurou aos teus pais que te daria, a terra que mana leite e mel, guardarás esse culto nesse mês. 7 dias comerás pães ázimos, e no 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias comerás pão ázimos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento que será visto em todos os teus termos. Naquele mesmo dia farás saber a teu filho, dizendo: Isso é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E será por sinal sobre a tua mão, e por lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto com a mão forte o Senhor tirou do Egito. Portanto, tu guardarás este estatuto todo o tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais, quando te houver dado, separará para o Senhor tudo que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiveres, os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro, e não resgatares, cortar-lhes a cabeça, mas todo primogênito do homem entre os teus filhos resgatará. E lá no versículo 17 diz assim: Aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque disse Deus: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e volte para o Egito. Mas Deus fez um povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E víamos aqui que o Senhor Deus colocava uma nuvem de dia para os guiar pelo caminho, e à noite uma coluna de fogo para os iluminar. Perdão da palavra. Então, esse povo, por mais que ele murmurava, Deus estava com eles. Uma nuvem de sombra para eles não se queimar do sol, uma coluna de fogo para que eles não passassem frio à noite. Então Deus tinha todo aquele cuidado com eles. E mesmo assim, o povo continuava reclamando.